Capítulo 11. Uma carta inesperada. Eles não podem pensar que eu vou assinar isso, Elaine disse, jogando o maço de papéis no chão ao lado da cadeira. É improvável que eles assinem, disse Ellen. Seu cabelo dourado estava imaculado, seu rosto firme e controlado, seu corpo esbelto equilibrado. A mulher era perfeita. Era injusto que ela parecesse tão imaculada enquanto Elaine se sentia como uma porca, engordada e pronta para o abate. A lareira na sala de estar de Elaine crepitava calorosamente. O vinho estava em uma jarra em um dos aparadores da parede, mas é claro que ela não tinha permissão para nada disso. Se mais uma pessoa tentasse lhe oferecer o maldito leite de cabra. Brigitte estava deitada perto da parede mais distante, a trança dourada pendurada sobre o ombro direito, contrastando com seu casaco vermelho de colarinho branco e calças azul celeste. Ela se serviu de uma xícara de chá e sorriu, divertida com a irritação de Elaine. Elaine podia sentir a emoção através do vínculo. Eles eram os únicos na sala. Elaine se retirou para a sala de estar após aceitar a proposta do mensageiro de Elorien, explicando que gostaria de considerar a oferta em particular. Bem, ela consideraria. Considere isso lixo, pois era só isso. Isso é um insulto, ela disse, apontando as páginas com a mão. Você pretende mantê-los presos para sempre, Elaine? Ellen perguntou, levantando uma sobrancelha. Eles não podem pagar um resgate, não depois do que gastaram financiando sua tentativa de sucessão. Isso deixa você com uma decisão. Eles podem apodrecer, Elaine disse, cruzando os braços. Eles levantaram exércitos contra mim e sitiaram Caemen. Sim, Ellen disse categoricamente. Eu acredito que eu estava lá. Elaine xingou baixinho para si mesma, então se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Brigitte olhou para ela. Ambas sabiam que Melfane havia sugerido que Elaine evitasse se sobrecarregar. Elaine encontrou os olhos do guardião teimosamente, então continuou andando de um lado para o outro. Queime-a, e queime aquela maldita parteira. Andar não era cansativo. Elorien foi uma das últimas resistências vocais ao governo de Elaine, e foi a mais problemática, exceto, talvez, por Jarid-Sara. Esses meses marcaram o início de um longo período de testes para Elaine. Como ela se posicionaria em certas questões? Quão facilmente ela seria pressionada? O quanto ela puxou a mãe? Eles deveriam saber que ela não seria facilmente intimidada. Mas a verdade infeliz era que ela estava em cima de um poleiro precário feito de xícaras de chá, empilhadas. Cada uma dessas xícaras era uma casa andoriana, algumas a apoiaram de bom grado, outras de má vontade. Pouquíssimas delas eram tão resistentes quanto ela gostaria. Os nobres cativos são um recurso, disse Elaine. Eles devem ser vistos como tal. Ellen assentiu. A nobre tinha um jeito de provocar Elaine, forçando-a a se esticar em busca das respostas que ambos sabiam que ela precisava encontrar. Um recurso não tem sentido a menos que eventualmente seja gasto, observou Ellen. Ela segurava uma taça de vinho. Maldita mulher! Sim, Elaine disse, mas vender um recurso a descoberto seria estabelecer uma reputação de descuido. A menos que você venda algo logo antes de seu valor despencar, Ellen disse. Muitos comerciantes foram chamados de tolos por negociar pimentas com desconto, apenas para serem chamados de sábios quando os preços caem ainda mais. E esses cativos? Você vê o valor deles caindo em breve. Suas casas foram comprometidas, disse Ellen. Quanto mais forte sua posição se torna, Elaine, menos valiosos esses cativos políticos se tornam. Você não deve desperdiçar a vantagem, mas também não deve trancá-la até que ninguém mais se importe. Você poderia executá-los, disse Brigitte. Ambos a encararam. O quê? Brigitte disse. É o que eles merecem, e isso estabeleceria uma reputação de durões. Não está certo, Elaine disse. Eles não deveriam ser mortos por apoiar outra pessoa para o trono. Não pode haver traição onde não há rainha. Então nossos soldados podem morrer, mas os nobres vão embora. Brigitte perguntou. Então ela levantou a mão antes que Elaine pudesse protestar. Poupe o sermão, Elaine. Eu entendo. Eu não concordo, mas eu entendo. Sempre foi assim. Elaine voltou a andar de um lado para o outro. Ela parou, no entanto, para pisar na proposta de Elorien enquanto passava por ela. Isso lhe rendeu um revirar de olhos de Brigitte, mas foi bom. A proposta era uma lista de promessas vazias que concluíam com uma exigência de que Elaine libertasse os cativos para o bem de Andor. Elorien alegou que, como os cativos não tinham fundos, a coroa deveria perdoá-los e libertá-los para ajudar na reconstrução.
Verdade seja dita, Elaine estava pensando em fazer isso. Mas agora, se ela os libertasse, os três viriam Elorien como seu salvador. Qualquer gratidão que Elaine pudesse ter ganho seria dada à sua rival. Sangue e cinzas sangrentas. Os caçadores de vento estão começando a pedir a terra que você lhes prometeu, observou Dielen. Já. A mulher mais velha assentiu. O pedido ainda me incomoda. Por que eles querem um pedaço de terra como esse? Eles mereceram, disse Elaine. Talvez. Embora isso signifique que você é a primeira rainha em 5 gerações a ceder uma parte de Andor, não importa quão pequena, a uma entidade estrangeira. Elaine respirou fundo e estranhamente se viu mais calma. Malditas mudanças de humor. Melfane não havia prometido que elas se tornariam menos pronunciadas conforme a gravidez progredisse? No entanto, às vezes ela ainda sentia suas emoções quicando como uma bola em um jogo infantil. Elaine se recompôs e sentou-se. Não posso permitir isso. As casas estão todas procurando oportunidades para abrir caminho para o poder. Você estaria fazendo o mesmo no lugar deles, eu garanto, disse Dielen. Não se eu soubesse que a última batalha estava se aproximando, Elaine retrucou. Precisamos fazer algo para direcionar os nobres para assuntos mais importantes. Algo para unificá-los atrás de mim, ou pelo menos convencê-los de que não devo ser brincado. E você tem um meio de conseguir isso? Perguntou Dielen. Sim, Elaine disse, olhando para o leste. É hora de capturar Cairhien. Birgitte engasgou-se silenciosamente com seu chá. Dielen apenas levantou uma sobrancelha. Um movimento ousado. Ousado? Birgitte perguntou, limpando o queixo. É uma loucura. Elaine, você mal consegue tocar em Andor. Isso torna o momento ainda melhor, disse Elaine. Temos um momento. Além disso, se nos movermos para Cairhien agora, isso mostrará que pretendo ser mais do que uma rainha bajuladora. Duvido que alguém espere isso de você, disse Birgitte. Se esperam, provavelmente levaram muitos golpes na cabeça durante a luta. Ela está certa, por mais grosseira que seja a apresentação, Dielen concordou. Ela lançou-se para Birgitte, e Elaine pôde sentir uma pontada de antipatia através do vínculo de Birgitte. Luz. O que seria necessário para que as duas se dessem bem? Ninguém duvida da sua força como rainha, Elaine. Isso não impedirá as outras de tomarem o poder que puderem. Elas sabem que é improvável que consigam pegar depois. Não tenho 15 anos para estabilizar meu governo, como a mãe, disse Elaine. Olha, todos nós sabemos o que Rand ficava dizendo sobre eu assumir o trono do Sol. Um mordomo governa lá agora, esperando por mim, e depois do que aconteceu com Colavaeri, ninguém ousa desobedecer aos decretos de Rand. Ao assumir o trono, disse Dielen, você corre o risco de parecer que está deixando o Autor entregá-lo a você. Então, Elaine disse, eu tive que tomar Andor sozinha, mas não há nada de errado em eu aceitar seu presente de Cairhien. Seus Aiel foram os que a libertaram. Estaríamos fazendo um favor aos Cairhienin ao impedir uma sucessão confusa. Minha reivindicação ao trono é forte, pelo menos tão forte quanto a de qualquer outro, e aqueles leais a Rand ficarão atrás de mim. E você não corre o risco de se esforçar demais? Possivelmente, Elaine disse, mas acho que vale a pena o risco. Em um passo, eu poderia me tornar um dos monarcas mais poderosos desde Arthur Alckvin. Mais argumentos foram interrompidos por uma batida educada na porta. Elaine olhou para Dielen, e a expressão pensativa da mulher significava que ela estava considerando o que Elaine havia dito. Bem, Elaine atacaria pelo trono do Sol, com ou sem a aprovação de Dielen. A mulher estava se tornando cada vez mais útil para Elaine como conselheira. Luz seja louvada que Dielen não quisesse o trono para si. Mas uma rainha não podia se deixar cair na armadilha de confiar demais em uma pessoa. Birgitte atendeu a porta, deixando entrar o mestre Norri, que parecia uma cegonha. Ele estava vestido de vermelho e branco, seu rosto longo caracteristicamente sombrio. Ele carregava sua pasta de couro debaixo do braço, e Elaine reprimiu um gemido. Achei que tínhamos terminado por hoje. Eu também pensei assim, Majestade, ele disse. Mas vários assuntos novos surgiram. Eu pensei que eles poderiam ser, interessantes para você. O que você quer dizer? Bem, Vossa Majestade, disse Norri, você sabe que eu não sou particularmente afeiçoado a certos tipos de trabalho. Mas, à luz das recentes adições à minha equipe, vi motivos para expandir minhas atenções. Você está falando sobre Ark, não é? Birgitte disse. Como está esse pedaço inútil de sujeira?
Norrie olhou para ela. Ele é, sujo, eu diria. Ele olhou de volta para Elaine. Mas ele é bastante hábil, uma vez que recebe a motivação adequada. Por favor, me perdoe se tomei liberdades, mas depois dos encontros recentes, e dos convidados para suas masmorras que eles forneceram, achei sensato. Do que você está falando, mestre Norrie? Elaine perguntou. Senhora Bazin, Vossa Majestade, disse Norrie. A primeira instrução que dei ao nosso bom mestre Ark foi para vigiar o local de residência da Aes Sedai, uma certa estalagem conhecida como The Great Hall. Elaine sentou-se ereta, sentindo uma explosão de excitação. Duara Bazin havia tentado repetidamente ganhar audiência com Elaine, intimidando os vários membros da equipe do palácio. Todos sabiam agora, no entanto, que ela não deveria ser admitida. Aes Sedai ou não, ela era uma representante de Elaida, e Elaine não pretendia ter nada a ver com ela. Você a vigiava, Elaine disse ansiosamente. Por favor, me diga que você descobriu algo que eu possa usar para banir aquela mulher insuportável. Então não estou sob nenhuma condenação. Mestre Norrie perguntou cuidadosamente, ainda tão seco e desanimado como sempre. Ele ainda era inexperiente quando se tratava de espionagem. Light, não, Elaine disse. Eu deveria ter ordenado que fizessem isso eu mesma. Você me salvou desse descuido, mestre Norrie. Se o que você descobriu for uma notícia boa o suficiente, eu poderia muito bem beijá-lo. Isso provocou uma reação. Seus olhos se arregalaram de horror. Foi o suficiente para fazer Elaine rir, e Brigitte riu também. Dielin não pareceu satisfeita. Bem, ela poderia ir chupar um pé de cabra, pelo que Elaine se importava. Bem, disse Norrie, isso não seria necessário, Vossa Majestade. Eu tinha pensado que, se houvesse amigas das trevas fingindo ser Aes Sedai na cidade, ele, como os outros, tinha aprendido a não se referir a Falion e às outras como Aes Sedai na presença de Elaine, poderíamos querer manter uma boa vigilância sobre qualquer um que alegasse ser da Torre Branca. Elaine assentiu ansiosamente. Meu Deus, mas Norrie sabia devagar. Temo que devo decepcionar Vossa Majestade, disse Norrie, obviamente notando a excitação de Elaine, se você está esperando por provas de que esta mulher é uma amiga das trevas. Oh! No entanto, disse Norrie, levantando um dedo fino. Tenho motivos para acreditar que Duara Sedai pode ter tido uma mão no documento que você parece estar tratando com reverência incomum. Ele olhou para as páginas que ela havia jogado no chão. Uma delas tinha o contorno distinto do sapato dela. Duara tem se encontrado com Elorien. Elaine perguntou. De fato ela tem, disse mestre Norrie. As visitas estão se tornando mais frequentes. Elas são feitas com alguma medida de segredo também. Elaine olhou para Dielin. Por que Duara quer que meus rivais sejam libertados? Dielin parecia perturbada. Ela não poderia ser tão tola a ponto de presumir que pode levantar um movimento contra você, particularmente usando um grupo de lordes e damas quebrados e falidos. Vossa Majestade. Norrie perguntou. Se eu puder fazer um comentário. Claro, mestre Norrie. Talvez a Aes Sedai esteja tentando ganhar o favor de Lady Elorien. Não sabemos ao certo se elas conspiraram nessa proposta. Simplesmente parecia provável, a julgar pela frequência e pelo momento das visitas da Aes Sedai. Mas ela pode não ter motivos para apoiar seus inimigos tanto quanto ter motivos para estar nas boas graças de alguns nobres da cidade. Era possível. Duara provavelmente não retornaria à Torre Branca, não importa quantas vezes Elaine sugerisse que ela o fizesse. Voltar seria presentear Elaida com as mãos vazias e um andor hostil. Nenhuma Aes Sedai seria tão facilmente dissuadida. No entanto, se ela pudesse retornar com a lealdade de alguns nobres andoranos, seria alguma coisa. Quando Duara deixou sua estalagem para visitar a casa de Elorien, Elaine disse, como ela se vestia. Embora Elorien tivesse falado brevemente sobre retornar às suas propriedades, ela não tinha ido embora, talvez percebendo que não era politicamente útil ainda. Ela residia em sua mansão em Caemlyn no momento. Em uma capa, Vossa Majestade, disse Norrie. Com o capuz puxado. Rico ou pobre? Eu não sei, Norrie respondeu, parecendo envergonhado. Eu poderia buscar o mestre Ark. Isso não será necessário, disse Elaine. Mas me diga, ela foi sozinha? Não. Acredito que ela sempre teve um contingente bastante grande de acompanhantes com ela. Elaine assentiu. Ela estava disposta a apostar que, enquanto Duara usava uma capa e capuz desenhado,
ela deixou seu anel da grande serpente e escolheu uma capa distintamente rica para o subterfúgio, junto com atendentes. Mestre Norri, Elaine disse, temo que você tenha sido enganado. Vossa Majestade. Dielin estava assentindo. Ela queria ser vista visitando Elorien. Ela não queria que as visitas fossem oficiais, isso a colocaria formalmente contra seu trono. Mas ela queria que você soubesse o que ela estava fazendo. Ela está se misturando descaradamente com meus inimigos, disse Elaine. É um aviso. Ela me ameaçou antes, dizendo que eu não gostaria de estar em oposição a ela e Elaida. Ah, Norri disse, desanimado. Então minha iniciativa não foi tão boa assim, afinal. Oh, ainda era valioso, Elaine disse. Se você não tivesse mandado vigiá-la, teríamos perdido isso, o que teria sido embaraçoso. Se alguém vai sair do seu caminho para me insultar, então eu pelo menos quero estar ciente disso. Só para saber quem decapitar mais tarde. Norri empalideceu. Figurativamente, Mestre Norri, ela disse. Por mais que ela gostaria de fazer isso. E Elaida também. Ela ousou enviar um cão de guarda para aconselhar Elaine. Elaine balançou a cabeça. Depressa, Egwene. Precisamos de você na torre. O mundo precisa de você lá. Ela suspirou, voltando-se para Norri. Você disse que havia vários assuntos novos que precisavam da minha atenção. De fato, Vossa Majestade, ele disse, pegando sua horrível pasta de couro. Ele removeu uma página dela, uma que ele não considerava com tanta reverência quanto a maioria que colecionava. De fato, ele beliscou esta entre dois dedos e a ergueu no alto, como um homem pegando um animal morto encontrado na sarjeta. Você vai se lembrar de suas ordens sobre bandos de mercenários? Sim, ela disse, fazendo uma careta. Ela estava ficando com sede. Sombriamente, ela olhou para a xícara de leite de cabra quente na mesa ao lado de sua cadeira. Notícias de batalha trouxeram bandos de mercenários ansiosos para oferecer seus serviços. Infelizmente para a maioria dos mercenários, o cerco foi curto. As notícias viajavam rápido, mas os soldados cansados e famintos viajavam lentamente. Grupos de soldados continuaram a chegar à cidade em um fluxo constante, os homens neles desapontados por não encontrarem necessidade de suas armas. Elaine começou mandando-os embora. Então ela percebeu a tolice nisso. Cada homem seria necessário em Tarmon-Gaidon, e se Andor pudesse fornecer 5 ou 10 mil soldados extras para o conflito, ela queria fazê-lo. Ela não tinha dinheiro para pagá-los agora, mas também não queria perdê-los. Então, em vez disso, ela ordenou que Mestre Norri e Capitão Gibbon dessem a todos os bandos mercenários as mesmas instruções. Eles não deveriam permitir mais do que um certo número de soldados em Caemlyn por vez, e eles não deveriam acampar a menos de 1 légua da cidade. Isso era para deixá-los com a ideia de que ela se encontraria com eles uniformemente e lhes ofereceria trabalho. Ela poderia fazer isso, agora que havia decidido tomar o trono do sol. Claro, os últimos mercenários que ela havia contratado apodreciam com ela com mais frequência do que o normal. Contra seu melhor julgamento, ela pegou o copo de leite e tomou um gole. Birgitte assentiu satisfeita, mas Elaine fez uma careta. Melhor ficar com sede. Bem, disse Mestre Norri, olhando a página em seus dedos, um dos capitães mercenários tomou para si a tarefa de lhe enviar uma carta muito familiar. Eu não a teria trazido até você, mas, após uma segunda leitura, parece que é algo que você deveria ver. As alegações do rufião são absurdas, mas eu não gostaria de ter sido o único a ignorá-las, caso se provassem, precisas. Curiosa, Elaine pegou o papel. Alegações absurdas. Ela não conhecia nenhum capitão mercenário. Os rabiscos na página eram irregulares, havia inúmeras palavras riscadas e parte da grafia era criativa. Quem quer que fosse esse homem, ela piscou surpresa ao chegar ao final da carta. Então ela leu novamente. Sua dor sangrenta real nas minhas costas, estamos esperando aqui para falar com você, estamos ficando com raiva, perturbados. Isso significa com raiva. Tom diz que você é uma rainha agora, mas acho que isso não muda nada, já que você agiu como uma rainha o tempo todo de qualquer maneira. Não se esqueça de que eu carreguei seu lindo traseiro para fora de um buraco em Tyr, mas você agiu como uma rainha então acho que não sei porque estou surpreso agora que você age como uma quando você realmente é uma rainha. Então, estou pensando que eu deveria tratá-la como uma maldita rainha e lhe enviar uma maldita carta e tudo, falando alto e chamando sua atenção. Eu até usei meu anel como um sinete, como se fosse papel propriamente dito. Então aqui está minha saudação formal. Então, pare de me mandar fora para que possamos conversar.
Preciso dos seus fundadores de sinos. É muito importante. Esteira. Saudação significa saudação. PS. Não se importe com as palavras riscadas e com a grafia errada. Eu ia reescrever esta carta, mas Tom está rindo tanto de mim que eu quero terminar logo. PS. Não se importe que eu chame seu traseiro de bonito. Eu quase nunca perco tempo olhando para ele, pois tenho consciência de que você arrancaria meus olhos se me visse. Além disso, sou casado agora, então isso não importa. Elaine não conseguia decidir se ficava indignada ou exultante. Matt estava em Andor, e Tom estava vivo. Eles escaparam de Eboldar. Eles encontraram Olver. Como eles escaparam do Seanchan? Tantas emoções e perguntas brotaram nela. Birgitte ficou em pé, franzindo a testa, sentindo as emoções. Elaine. O que foi? O homem insultou você. Elaine se viu concordando, com lágrimas se formando em seus olhos. Birgitte xingou, caminhando até lá. Mestre Norrie pareceu surpreso, como se lamentasse ter trazido a carta. Elaine caiu na gargalhada. Birgitte congelou. Elaine. Estou bem, Elaine disse, enxugando as lágrimas dos olhos e se forçando a respirar fundo. Oh, Light. Eu precisava disso. Aqui, leia. Birgitte pegou a carta e, enquanto lia, seu rosto se iluminou. Ela riu. Você tem um traseiro bonito? Ele deveria estar falando. Matt tem um traseiro tão bom quanto parece em um homem. Birgitte, disse Elaine. Bem, é verdade, disse o guardião, devolvendo a carta. Acho o rosto dele bonito demais, mas isso não significa que não posso julgar um bom traseiro quando vejo um. Light, será bom tê-lo de volta. Finalmente, alguém com quem posso ir beber e que não me veja como seu maldito superior militar. Contenha-se, Birgitte, Elaine disse, dobrando a carta. Norrie pareceu escandalizado com a troca. Dielin não disse nada. Era preciso muito para perturbar aquela mulher, e ela já tinha ouvido coisas piores de Birgitte. Você fez bem, mestre Norrie, Elaine disse. Obrigada por trazer isso à minha atenção. Você realmente conhece esses mercenários, então? Ele perguntou, com um toque de surpresa em sua voz. Eles não são mercenários. Na verdade, não tenho certeza do que são. Amigos. E aliados, espero. Porque Matt trouxera a banda da Mão Vermelha para Andor. Eles eram leais a Rand. Ela poderia fazer uso deles. Matt era um canalha, mas tinha um olho estranhamente bom para táticas e guerra. Um soldado sob seu comando valeria 10 da ralé mercenária que ela fora forçada a contratar recentemente. Meu perdão, Majestade, pelo meu erro, disse Norrie. Eu deveria ter trazido isso a você antes. Meus informantes me disseram que esse grupo estava NTLY a serviço da coroa de Murande, então eu descontei a insistência de um ader deles de que ele não era um mercenário. Você fez bem, mestre Norrie, Elaine disse, ainda se sentindo divertida e insultada. Era estranho como frequentemente alguém se movia entre essas duas emoções quando Matrin Calton estava envolvida. Light sabe que tenho estado ocupada o suficiente. Mas, por favor, se alguém alega me conhecer pessoalmente, pelo menos comunique isso a Birgitte. Sim, Majestade. Marque um encontro com o mestre Calton, ela disse, desejando distraidamente ter tempo para escrever de volta uma carta tão insultuosa quanto a que ele havia escrito para ela. Diga a ele que ele deve trazer Tom com ele. Para mantê-lo na linha. Como desejar, Vossa Majestade, Norrie disse com uma reverência caracteristicamente rígida. Se eu puder me retirar. Ela sentiu em agradecimento e ele saiu, fechando a porta. Elaine segurou a carta de Matt distraidamente entre dois dedos. Ela poderia usar Matt, de alguma forma, para ajudá-la com os problemas que Elorien estava causando? Como ela havia usado os Borderland DRS? Ou isso era muito óbvio? Por que você acha que ele mencionou os fundadores de sinos? Perguntou Birgitte. Pode ser algo tão simples quanto precisar de um novo sino para tocar a hora do acampamento. Mas você não acha que é simples? Matt está envolvido, Elaine disse. Ele tem um jeito de complicar as coisas, e a maneira como ele escreveu essa linha faz com que cheire como um de seus esquemas. Verdade. E se ele quisesse apenas um sino, ele poderia ganhar o suficiente para comprá-lo depois de 1 hora jogando dados. Vamos lá, Elaine disse. Ele não tem tanta sorte. Birgitte bufou em seu chá. Você precisa prestar mais atenção, Elaine. Aquele homem poderia jogar dados com o Dark One e vencer. Elaine balançou a cabeça.
soldados, Brigitte incluída, podiam ser um bando supersticioso. Certifique-se de ter algumas guardas femininas extras de plantão quando Matt vier. Ele pode ser exuberante, e eu não gostaria que ele fizesse uma cena. Quem é esse homem? Dielen perguntou, parecendo confusa. Um dos outros dois Taveren que cresceram com Rand Altor, Brigitte disse, engolindo seu chá. Ela havia parado de beber enquanto Elaine estava grávida. Pelo menos outra pessoa teve que sofrer também. Matt é um indivíduo particularmente dinâmico, Elaine disse. Ele pode ser muito útil quando devidamente controlado. Quando não está, o que é a maior parte do tempo, ele pode ser um desastre completo. Mas, independentemente do que mais possa ser dito sobre o homem, ele e sua banda sabem como lutar. Você vai usá-los, não é? Disse Brigitte, olhando-a com apreço. Claro, Elaine disse. E, pelo que me lembro de Matt dizendo, ele tem muitos Cairiene na banda. Eles são filhos nativos. Se eu chegar com essa seção da banda como parte do meu exército, talvez a transição seja mais fácil. Então você realmente pretende fazer isso? Dielen perguntou. Tomar o trono do sol? Agora. O mundo precisa de unidade, Elaine disse, de pé. Com Cairien, começo a nos unir. Rand já controla Ilian e Tyr, e tem laços com Zael. Estamos todos conectados. Ela olhou para o oeste, onde podia sentir aquele nó de emoções que era Rand. A única coisa que ela sentia dele ultimamente era uma raiva fria, enterrada profundamente. Ele estava em Arad-Doma. Elaine o amava. Mas ela não pretendia ver Andor se tornar meramente mais uma parte do Império do Dragão. Além disso, se Rand morresse em Shayol Ghul, quem governaria esse império? Ele poderia se desintegrar, mas ela se preocupava que alguém, Darlin, talvez, fosse forte o suficiente para mantê-lo unido. Se assim fosse, Andor ficaria sozinho entre o Império Seanchan agressivo ao sudoeste, o sucessor de Rand ao noroeste e sudeste e os Borderlandes unidos ao norte e nordeste. Ela não podia deixar isso acontecer. A mulher dentro dela se encolheu ao pensar em planejar a morte de Rand, mas a rainha não podia ser tão melindrosa. O mundo estava mudando. Eu percebo que será difícil administrar duas nações, Elaine disse. Mas eu devo segurar Cairien. Para o bem de ambos os tronos. Ela se virou e encontrou os olhos de Dielen, e a mulher mais velha assentiu lentamente. Parece que você está comprometido. Estou, disse Elaine. Mas sinto que vou precisar do uso confiável de Travelin se eu quiser conseguir. Vamos marcar uma reunião para mim com Sumeco e Alize. Precisamos discutir o futuro do Kim.